Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Para Dois e ao Mundo Mágico. Eu sou Ana Tomichi. Eu sou o Vini Faria. E nós somos o @Para2Seriam lá no Instagram. E aqui no podcast e lá no Instagram, a gente ajuda casais a terem relacionamentos mais saudáveis e mais felizes. Estamos aqui de novo com convidados maravilhosos. E de novo eu falo porque a gente já fez um episódio onde você pode conhecer as histórias dele. E a gente já começou a fazer esse episódio, mas a gente teve uns problemas técnicos, então nós vamos começar de novo. E a gente está falando isso porque nós não vamos ser falcianos. Nós vamos contar as mesmas histórias, falar os mesmos assuntos, mas... Com ressalvas. Assim, teve gente que repensou entre o erro de gravação, foi o presente divino aqui, vamos avaliar, entendeu? Eu acho que foi maravilhoso, mas... Eu também. Não, acho vamos repetir a história, o público vai gostar. Então tá. Sejam bem-vindos, Paty e Rafa. Obrigada. Onde a gente pode achar vocês nas redes sociais? Então, a gente tem a rede social da nossa clínica, que a gente tem uma clínica de estética junto, que chama Moss Beauty Experience. E temos também o Instagram pessoal de cada um. O meu é o Paty Moss e o do Rafa é o Rafa Melo, Homens de Valor, que inclusive foi errado no podcast anterior. Né? Ah, foi por isso que falhou. Mas foi errado no primeiro, que não foi errado falhou. O primeiro não falhou. Ah, é verdade. O segundo estava certo. Mas bota aí, então, pelo menos na descrição do vídeo. A gente vai colocar, pode fácil. deixar. A gente coloca isso. tudo. Porque soletrar aqui... Enfim. Então qual que é o certo do Rafa, então? Rafa Melo, Dois Homens de Ls. Valor. 2 L's. Ponto Homens de Valor. Maravilha. Que a gente constrói homens nesse Entendi. novo século aí. Sensacional. Olha só, o primeiro episódio, a gente falou mais da história deles e tal, nananã. E agora a gente vai para uma parte mais profunda, né? Umas perguntas assim e tal. E aí a gente já gosta de começar assim, com o pé na porta. Então, tem uma pergunta que eu sempre gosto de começar esse segundo episódio, que é... E eu vou fazer essa pergunta primeiro para você, tá, Paty? Depois o Rafa responde. E aí a gente dele. vai ver se do episódio que deu errado pra esse, se mudou a sua Se resposta. mudou alguma coisa. Vocês repensaram, né? Arrependeram. Para não dar lavagem de roupa suja depois que sair daqui. Então, Paty, qual é a mania do Rafa que te irrita muito? Eu vou repetir. Baconzitos. Pra fixar na cabeça dele. Tô brincando. Pra ele não fazer isso nunca mais. Mas é porque ele tem costume de dormir tarde e eu durmo mais cedo. Então ele deixa a televisão ligada e fica comendo, mastigando do meu lado. E eu não gosto de escutar barulho das pessoas comendo, mastigando. E aí eu fico extremamente irritada. Isso me incomoda muito. E aí eu contei isso no último episódio da última vez que deu pau, e ele veio falar, pô, mas como que você fala um negócio desse? Que nojo, o cara comer baconzitos na hora de dormir, deitado na cama. Eu falei, não é possível que você vai contar isso. Não, Mas é pra você internalizar isso, que nojo o cara comer baconzitos de noite na cama. Assim, e só pra Nossa, ficar claro, essa foi lá na minha alma. a parte do baconzitos foi ele que trouxe. Você foi super leve, assim, ele pegar ainda um falou salgadinho, salgadinho, alguma comida que faz barulho enquanto vê TV. O baconzitos você que trouxe pra mesa. É porque o baconzito... Não, ainda vai feder. A Ainda cara vai dela, feder a o cara quarto, velho. Que esses chips fedem, né? Não, isso, No quarto. isso é nojento. A roupa de faz cama. mal. Não Eu é sei saudável. Da onde a Patrícia tirou isso? Não, da onde você tirou isso? Da onde você... É bom pra você repensar, tá vendo? É péssimo. De noite Não, eu gente, não recomendo isso pra casais, tá, gente? Corta isso. Comer na cama. Eu gosto de assistir filme, às vezes, uma série mais tarde, porque o tempo eu chego mais tarde em casa, então, às vezes, eu vou dormir mais tarde, aí você quer desligar um pouquinho. Mas a Paty sempre tá querendo dormir cedo, né? E aí, às vezes, eu gosto, né, daquele petiscozinho e tal. Mas... Televisão ligada, um barulhado, né? Não, e os tiros? Os Não, tiros, ela não gosta. nossa. Eu elimino. Que tiro? Série? Ah, não, Rafa. Compra um não. fone smart. Eu já falei pra ele colocar aqueles fones, mas assim, porque é dele. Assim, quando as pessoas estão dormindo lá em casa, os meninos dormem, eu durmo, tá um silêncio. Eu adoro ir pra O Rafael cozinha. levanta e ele, tipo... vai lavar, ele lava as coisas de noite, faz uma barulheira, bate Por quê, porta, abre. gente? Eu não De sei, noite? ele não tem muita. Ele não, sabe assim, tipo, a pessoa tá dormindo, vou andar devagar. É o masculino tóxico, sabe? É o ogro, que não respeita os outros. Mas eu tenho certeza que teve um monte de gente suspirando. Meu sonho era meu marido levantar e lavar as louças à noite. Tem certeza? Não é lavar a louça nesse sentido. Mas Ele lava lava, sim, ele mas lava lava, também. Lava mesmo. Mas calma. É porque assim, vai comer um trem, ele liga, faz um barulhão lá. Vai pegar pra colocar o baconzito dentro, ele pega um negócio, aí ele abre o armário da cozinha e faz uma barulheira. É o homem tóxico, né? É o Masculino, ogro, ogro. o Shrek. É o que pega o pano de prato
no meio do almoço e passo assim, ó, pra enxugar não, no lugar do Rafa, guardanapo. não. Nossa, isso eu aí tenho já mais- parei, já É só um parei. exemplo. Não, mas você fazia isso? Já fiz. Mas Não, isso agora vem eu tô em com choque, isso velho. vem no pacote. Eu lembrei de Você não outra quer coisa, homem mas eu vou macho? poupá-lo aqui, Vem no porque pacote. senão vai ficar muito Vem no pesado. pacote. Não, fala aí. Pode falar, Fala o Paty. quê? Fala. Não, fala. eu não sei se eu quero que ela fale, porque o Rafa tá sendo atacado nesse momento. Não, mas ele vai ter o momento dele. Eu não vou atacar, não. Pode falar. Ele vai ter Não, o momento Rafa, senão que é dele. muito nojento. Mas eu quero Depois eu saber, Rafa, se você também mantém o que da Paty, qual mania que mais te irrita, se mantém, ou se nesses 20 minutos já nasceu outra aí. Não, essa é recorde. Gente, vocês mulheres, tem coisa que mais irrita homem, é o atraso. Eu não sei, eu entendo que vocês são mulheres, precisam de maquiar, precisam de tempo pra mexer no cabelo, pra se sentirem bonitas e tal. Mas, gente, 1h30, 2 horas pra sair, o compromisso é às 4. 5h30, eu não consegui sair de casa. Não, isso aí enlouquece qualquer um. A Patrícia é a pessoa mais organizada com o horário. Então, isso aí é cansativo mesmo. Eu não tenho nem o que falar, porque Eu assumo. eu nem eu assumo. percebo. Eu assumo. É, o meu relógio é diferente. Chega atrasado em todos os compromissos. Se Não, nem é se tanto, eu nem é não tanto, nem é intervenho, tanto. né? Não, se eu hoje vocês intervenho. chegaram super no horário, assim. Só que é, o É. que você falou, pra você vira uma Tava logística atrasado, de. né? Eu não cheguei em deixar casa atrasar. 11h30, só pra você entender, eu começava a gravar às 2 aqui. Eu cheguei em casa 11h30, me certifiquei de que os meninos iam almoçar, eu almocei mais cedo, 15 para meio-dia. Aí ela chegou, ela só tinha que almoçar e arrumar. Aí tinha que deixar o Matheus. Eu já programei que 1h a gente ia sair, porque, na verdade, na cabeça dela, começa lá no Matheus 1h30, então dá pra gente sair 1h20. Mas se eu sair 1h20, eu chego lá 1h40 e chego aqui 2h30. Entendi. Enfim, Então tem uma Entendi. logística, tem uma Tem, logística. tem que ter a logística. tem que ter. E aí, nesses 10 anos de relacionamento que vocês estão juntos, lindos, felizes, qual foi o período de... Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio que vocês tiveram? A gente já contou isso uma vez e dói o coração, mas eu vou contar de novo, né, lindo? O dia que a gente sentou na rua Curitiba, no restaurante self-service, e a gente decidiu que a separação era o melhor caminho. E aí foi na metade do relacionamento. Vocês tinham mais ou menos 5 anos de casados ali, né? O Matheus tinha 1 ano, não dormia direito, tinha dificuldade para dormir, então o sono é uma coisa que a Paty já perceberam, né, pela resposta anterior, que influencia muito o humor dela. Então não estava dormindo. Rapidão, tem menos tempo do que o que você falou, porque quando eu saí do meu emprego, o Matheus tinha 1 ano e meio. Então a gente já tinha um tempo de mós nesse período. Então foi. Ele tinha 2 anos, então tem 4. 4 anos atrás. Foi 3 justamente no. Foi 4, bonitinho. Tá bom. Ah, mas para efeitos É. da lição que É vocês querem recente. passar... Não muda nada. Não vai mudar. Só quero ter a razão aqui. Aí a gente estava num momento muito difícil na empresa. Estava passando por dificuldade, né, de decisão, de tarefas, de coisas que afetavam o casal, o sócio, né, os sócios, casal. E também estava com problema de casa, que é ajudar. Eu tinha a obrigação de ajudar, não tinha. Aquela confusão de filho que não dormia, quais são as tarefas de cada um. E ainda tinha uma interferência familiar dos parentes, né, que muitas vezes palpitavam demais. E tava um rolo danado. E aí a gente chegou à conclusão que íamos separar. Esse foi o momento mais difícil. E aí você... Que partiu de quem? Falar, quero me separar. A gente estava sem conversar, já tinha alguns dias, a gente de vez em quando ficava. Era tanto embate, assim, era tanta dificuldade que era preferível não conversar. Morando na entendeu? mesma casa. Morando Era na mesma mais casa, saudável. trabalhando na mesma empresa. E Sem era mais corrigir. saudável não conversar, porque. Tipo, vocês não olhavam Tava pra cara do outro, insustentável. assim? E engraçado, assim, agora no segundo episódio a gente aprofundar um pouquinho, a gente fazia as coisas talvez inconscientes, mas que sabíamos que íamos descontar no outro um motivo, uma dor muito grande do outro. Então, vou dar o meu exemplo. Por exemplo, falei no episódio passado, eu tenho essa necessidade de ser amado, medo de ser rejeitado, e por algum tempo a Patrícia trazia a mãe dela para ficar
dentro da minha casa e ficava se relacionando com a mãe dela, conversando e tal. E a gente, às vezes, num momento ruim de briga, sem não se relacionar. Então, eu me sentia muito abandonado nessa época. E era um jeito inconsciente. Ela não estava consciente, eu vou convidar minha mãe para fazer raiva no Rafael. Mas era um jeito inconsciente dela de me machucar. Mas é porque, o que acontece? Todo relacionamento é um equilíbrio de troca. E aí, quando uma pessoa é ferida, automaticamente ela fere. E quando uma pessoa é agraciada, automaticamente ela agracia. E a gente estava se machucando A gente muito. se machucava. Então, a família era uma forma da gente se machucar. Isso. Ele trouxe o exemplo, né, da minha mãe. Mas eu também tenho um exemplo de trazer na minha família intervindo dentro da casa dela, por exemplo. E a gente fazia isso. Então, isso era uma coisa que a gente fazia. Porque acho que quando a gente sai da casa dos nossos pais, fica que são duas crianças se relacionando no início de qualquer relacionamento, né? A gente não tem... Emocionalmente, né? Emocionalmente, a gente é duas crianças. Então, a gente fica trazendo os pais para resolver, para ajudar a resolver os problemas, paranã. Mas é porque a gente não queria sentar e resolver os nossos próprios problemas. Era mais fácil trazer de fora. Só que isso piorou a situação. E aí chegou um ponto que ficou insustentável. Então, no fundo, o que nós tínhamos que ter feito vamos sentar e resolver como dois adultos? Mas era difícil para a gente fazer isso, porque a gente não sabia nem como fazer. Tinha muito ego e vaidade. Então, tinha aquela coisa da empresa, de quem tomava as rédeas, as decisões. Então, tinha muito ego de, eu sei mais do que você, então eu que tenho que decidir. E a gente não tinha mais compatibilidade de tentar se acertar. E aí, um dia, nesse episódio, a gente chegou e falou, olha, não tem a mínima condição de continuar junto. Como que você quer fazer aí? Como que você quer fazer? Porque a gente vai acabar separando. Ela falou, pode fazer do jeito que você quiser. Você é advogado, já divide as coisas. Do jeito que você quiser, a gente resolve isso aí. E aí, eu fiquei naquela angústia, né? De, poxa, cara, eu vou desistir da minha família, vou desistir daquela mulher maravilhosa que... né? Vou olhar para o copo cheio ou para o copo vazio. Então, eu não lembro muito bem, né, Linda? A gente não sabe muito bem, mas provavelmente fui eu que depois repensei e falei, vamos atrás de ajuda, vamos repensar. Foi logo quando a gente conheceu um treinamento do Wendel Carvalho. Abraço, Wendel. O Wendel já mandou stories pra gente uma vez, sabia? A gente conheceu um treinamento dele, a gente não sabia nem o que era desenvolvimento pessoal antes. A gente foi uma expansão de consciência, igual quando vocês foram no método CIS, né? Que você fala assim, meu Deus, de onde eu vim, como eu vivi minha vida até agora, e o mundo é muito maior do que a gente imagina. Nunca tinha ouvido a palavra vitimismo antes. Foi incrível. Porque nesse treinamento eu me joguei no chão como uma criança, um bebê chorão, né? Tem uma parte lá de dinâmica que você tem que imitar uma criança, porque é a criança sua ferida que fere os outros. Porque você não é maduro o suficiente para lidar com ela. E aí... Nesse treinamento, a gente começou a expandir consciência. Depois vieram outros, né? Constelação familiar, onde a parte também, né, quebrantou. O povo gosta dessa palavra. Se abriu mais para o feminino dela, do homem dela, do relacionamento dela. Aí a gente começou a construir uma reconciliação, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. E aí as coisas começaram a fluir. O desenvolvimento pessoal foi o que nos salvou. Então, vocês quase se separaram. Mas o Rafa teve essa consciência de... Eu lembro que no outro episódio você falou assim, eu me senti fraco, eu não quero perder, eu escolho não perder a minha família e a minha mulher. Então você foi atrás da Paty e propôs essa busca, né, de ajuda e tal. Deixa eu fazer um parênteses, antes de perguntar, só porque me veio aqui. É muito legal essa resposta ser o desenvolvimento pessoal, porque a gente vê muitas pessoas... então você vai separar, vamos separar, tá bom, aí daqui a pouco com outra pessoa, e o que acontece? Acontece de novo. Por quê? Porque não entendeu que o problema tá dentro da gente, o problema sou eu, sabe? E não é que o problema é o Rafa, o problema é a Paty. Não, o problema do Rafa é o Rafa, o problema da Paty é a Paty. E que se isso não curar, não adianta trocar de Paty, trocar de... que vai repetir, né, cara? Então a resposta... sou eu tenho que me resolver sempre. Né? A resposta está inteiramente ligada com a identidade, né? Depois, assim, nós vamos aprofundar num próximo assunto, porque eu faço questão, inclusive, mesmo se não estiver na pauta, que é o papel de Deus na nossa evolução. E o próprio desenvolvimento pessoal abre portas, nos ajuda bastante. Mas o que resolve mesmo
é Deus. O que resolve mesmo é uma força maior, que a gente chama de Deus, óbvio. E hoje Jesus Cristo faz parte disso. Mas o que preenche definitivamente o nosso grande buraco de propósito e identidade do que somos e para onde vamos é acreditar numa força maior, na diminuição da vaidade do ego, para você construir um eu mais dependente de amor, carinho, de algo que te fez perfeito e belo do jeito que nós somos. Então, a parte de desenvolvimento pessoal é um degrau de uma escada, e Deus é a chegada dessa escada, né? A gente buscou muita ajuda, a gente teve muita clareza, mas existem coisas que conhecimento nenhum consegue alcançar. E aí, nesses momentos, até hoje, quando, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com a gente se conhecer, de vez em quando a gente ainda entrava ali em alguma dificuldade, e aí hoje a gente busca a Deus para resolver os nossos problemas, porque o conhecimento a gente já tem, a gente já estudou tudo que podia e o que não podia, e eu acho que é um passo importante, mas existe ali 1%. Eu falo que 99% é o que a gente faz. Então, nós fizemos nossos 99%, que a gente estudou, a gente buscou, a gente entendeu, compreendeu, buscamos ajuda, até hoje buscamos, mas existe 1% que é o sobrenatural, sabe? Que é com Deus. Então, tem coisas que o físico, o humano, nós, com a nossa incapacidade, a gente não dá conta de resolver. E aí é a hora que entra a nossa espiritualidade. Foi só assim que a gente conseguiu resolve as nossas tretas hoje. Porque, como eu falei no último episódio, eu venho de um ambiente, né, ou de uma família onde homens não são permitidos. Por isso, inclusive, que eu me emociono quando falo desses assuntos, né, da minha dificuldade, do baixo merecimento, porque é tão difícil o homem fazer parte do sistema. Eu achava que isso era impossível para mim, que eu não poderia ter. Então, eu me contava essa história. Mas mesmo depois que eu tive, eu ainda assim tentava me boicotar. Tanto que quando ele vinha conversar, vamos separar, eu falava, beleza, resolve aí. Como se... Não preciso de você? Não preciso. Né? É mais fiel ao meu sistema eu seguir dessa forma. E fazer o contrário, manter um casamento, estar junto, ceder e aprender é o que eu tenho de mais difícil a fazer. Então, tem a parte do conhecimento que eu busquei, mas existe um espiritual aí que a gente precisa desromper. Só para completar a parte, para finalizar esse assunto que a gente entrou, né, de Deus, que é assim, para minha parte, com o desenvolvimento pessoal, você aprende, lógico, ferramentas e técnicas de controle emocional, de comportamento, de sentimento. Só que existe o ego, que é o personagem que nós criamos, de nós mesmos. Então, nós vivemos um personagem que nossa mente cria para dizer como funcionamos. E a gente manipula esse ego. Então, o que Deus traz a mais para esse desenvolvimento pessoal? É a diminuição do seu poder de força bruta de resolver sozinho as coisas. Porque, por mais conhecimento que você tem, uma hora o seu ser, o seu espírito, ele vai procurar algo maior. Eu fui entender depois, porque eu me considerava praticamente agnóstico. Acreditava em Deus, mas acreditava sem acreditar. Acreditava que ele existia, mas não me serve. Meu braço que me serve. E meu conhecimento que me serve. O outro que é forte o suficiente para me ensinar que me serve e depende só das minhas atitudes. E tem muita parte do desenvolvimento pessoal que fala sobre autorresponsabilidade, você dá conta sozinho, você resolve sozinho, você e você. Só que isso também é um degrau, que quando você chega lá, nesse degrau de que nem todo o conhecimento pessoal resolve tudo, existe uma parte divina do imponderável, do impossível, que é só uma força maior. E aí foi o meu caso, pelo menos, quando eu aceitei que eu não era grande o suficiente como Deus. Porque a minha maior batalha era me colocar acima de Deus e não me colocar pertencente e menor, ser servo de algo maior, né? Se eu sou um pedaço de Deus, eu tenho que me considerar um pedaço divino, filho de algo maior. Então,
a parte do desenvolvimento pessoal para a gente foi uma abertura, né, de descortinar as coisas, mas Deus foi a parte que completou a nossa plenitude. É porque a gente acredita muito que nós, enquanto seres humanos, nós não somos uma pizza, né? Que você tira um pedacinho e cuida disso. Vou cuidar da minha saúde. Porque quando você se enxerga como uma pizza, como uma fatia, você descuida de todo o resto. Então, a gente tem o relacionamento, tem a espiritualidade, tem o conhecimento, tem a intelectualidade, tem a família, tem amigos, são várias, tem um profissional. Se a gente não consegue equilibrar tudo, sempre algum vai estar quebrado ali, né? Então, a espiritualidade, a conexão com algo maior, no caso de vocês, Deus, mas no caso de vários seguidores que estão assistindo, às vezes é outra coisa, é muito importante. É um pilar muito importante da vida, né? Então, quando a gente consegue equilibrar isso tudo, eu acredito que é onde a gente consegue a felicidade plena, né? Sim. E é como se, o que vocês estão falando, é como se faltasse esse pilar na vida de vocês, né? Sim. E quando esse pilar encaixou, tudo foi entrando no eixo. Eu fiz a ferramenta Roda da Vida, que até que você está explicando aí, chama Roda da Vida, né? Que você olha para a sua vida e todos os setores que, como você considera, saúde, relacionamento, família, profissão, espiritual. E aí, o meu lado espiritual dava 0, entendeu? Eu não me importava muito com isso. Até o dia que eu me rendi por uma questão pessoal. Aí, já é uma evolução mais recente, né? Tem um ano isso que eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador e por aí vai. E aí é só porque o que me vem sempre volta para a questão do equilíbrio, né? Quando a gente vê sobre o desenvolvimento, o pessoal falando muito, por exemplo, sobre a autorresponsabilidade, é porque você vê aquelas pessoas que jogam tudo nas costas de Deus, mas falam, não tem que fazer nada, é ele. É o que a Paty falou dos 99. Exato. E aí tem gente que esquece também do contrário, né? Ela faz os 99 e acha que ela é capaz sozinha, mas existe algum plano maior, existe uma força maior que às vezes você está fazendo 99% no caminho errado. Então, é igual eu escutei recente, né? Deus não te manda entrar em nenhuma porta errada, mas ele fecha muito bem elas, né? Então, às vezes, a gente está insistindo num caminho e a gente está batendo na porta e não está conseguindo entrar, porque não era por ali, né? Ou então porque, para a gente atravessar aquilo ali, a gente precisa de outra coisa que vem do lado dele. Então, esse equilíbrio, né? Tenho minha autorresponsabilidade, eu tenho minha entrega, mas eu também tenho. E Deus só vai falar confiança com você quando você agir, cara. Deus já fez tudo que tinha que fazer. Ele te deu a oportunidade de agir. Então, assim, ele quer o melhor para você. Hoje que a Ana, vocês são pais já, né? A gente tem 2 filhos e a gente quer o melhor para o nosso filho, mas ele vai ter que fazer a parte dele. Eu não consigo fazer por ele, eu não consigo ir lá e entrar numa região que é o pior medo dele e tirar aquilo dentro dele. Eu até gostaria, mas eu não consigo. Então, eu acho que Deus olha pra gente como a gente olha para os nossos filhos, né? Quero o melhor para ele, vai que eu tô te apoiando, vai que eu tô te direcionando, né? E por aí vai. O que... Qual que é? Aqui, ó. Essa pergunta é boa. Vocês costumam ter conversas difíceis? Ou vocês enfiam tudo debaixo do tapete, vai deixando, deixa acumular, deixa criar mágoa, ressentimento? Como que vocês lidam com conversas difíceis? Até o Hilário a gente empurrava, né, Linda? A gente empurrava até a hora que a gente resolveu virar adulto e resolver nossos BOs, né? Porque tem isso, antes a gente buscava ajuda de fora, da família e tal. Aí depois, não, beleza, não vai ter família, mas eu vou resolver sozinho. Mas o que acontece, o problema dos casais, eu acho, é muito isso. Os casais, quando eles casam, eles alinham uma visão em comum. Vamos ali para aquele lugar. Só que aí depois acontecem algumas coisas, por exemplo, em filho, vem empresa, vem outras coisas, e eles não sentam de novo para realinhar essa visão. E aí eles começam, cada um, a puxar para um lado. Vem problemas, né? Aí, você quis dizer assim, né? Vem problemas. Vem dificuldades e cada um está olhando para um lado. Então, o casal ele tem que estar olhando junto para a mesma direção. Se ele não estiver olhando junto para a mesma direção, vai ter briga, né? Então, foi quando a gente resolveu, vamos sentar, conversar. E a gente tem que fazer isso sempre. E muitos casais têm problema, por quê? Porque vem filho, não tem tempo para casal. Aí vem trabalho, não tem tempo para o casal. Aí vem não sei o quê, nunca tem tempo para o casal. Tem casal que depois que teve filho,
não consegue nem sair para jantar. Não consegue nem ter um momento a sós para poder conversar, ter esse espaço seguro, poder dizer o que pensa, ter a intimidade, poder dizer para onde vamos, o que queremos, como vamos construir isso juntos, e por aí vai. Então, tem que ter um espaço seguro. Então, hoje você considera que vocês conseguem ter conversas difíceis, mas que foi uma construção, né? Foi. Que não foi sempre assim. E a gente vê também que, tipo, nem sempre é só uma divergência de para onde quer chegar. Às vezes é mais simples. Às vezes é sobre o caminho. Então, às vezes, o casal tem até objetivo alinhado. Vocês dois querem o bem dos seus filhos. Vocês dois querem que eles tenham saúde. Vocês dois querem prosperar financeiramente. Mas, às vezes, diverge sobre o caminho. E aí, na hora que começa a pensar assim, eu quero que é por aqui, eu quero por aqui, ao invés de sentar e resolver, vira aquela coisa. Ela não me escuta, então ela não me ama. Aí vai botando debaixo do tapete e ele não conversa. Aí fala assim, tá vendo? Ele impõe e ele não sei o quê. Então, aí vai botando debaixo do tapete. E aquilo vai virando uma bola de neve, que aí chega o ponto de nós não vamos nem conversar. Eu vou só falar, quero separar, e você fala. É isso, eu também concordo. Porque a gente não tem nem energia mais pra trocar. Né? Então as conversas difíceis são muito importantes pra gente poder resolver. Né? Por isso que a gente fala conversa difícil, a gente não fala briga, porque a gente está colocando aqui a conversa racional em cima disso, e não o emocional. Né? A explosão e vou xingar. Não, isso não é uma conversa difícil. Isso é briga. Agora, sentar e falar assim, olha, deixa eu te falar, aquele dia você me desrespeitou na frente da equipe, você lembra quando eu te falei isso? Isso me faz me sentir assim, isso dói assim, isso ativa lá que eu não sou amado, não sei o que, não. Como é que você pode... Não, mas você viu isso? E aí conversa, resolve, faz um combinado e segue a vida. E tem outra coisa também, porque às vezes assim, igual você falou, os dois querem o bem, mas tem um que acha que é melhor por esse caminho e o outro acha que é melhor por esse caminho. E como que você vai resolver quando cada um tem uma visão para chegar no mesmo lugar? E aí é a hora que também nós aprendemos que é despir do ego. Então, assim, não é sobre o que eu acho, nem sobre o que o Rafa acha. É sobre o que é melhor para o casal, ou o que é melhor para a família, ou o que é melhor para os filhos. É a hora que a gente tem que se despir da gente. Tipo, eu não importo mais. A partir do momento que nós somos um casal, eu deixo de existir, o Rafa deixa de existir e existe o casal, um terceiro elemento. E tem hora que a gente esquece que a gente escolheu uma pessoa foda pra estar do nosso lado. Então, tipo assim, às vezes a gente vai tomar a decisão assim, nós dois queremos chegar no mesmo lugar, e a Ana quer ir por um caminho por outro. E às vezes a gente esquece de que ela tem uma sensibilidade muito maior do que a minha, de que ela tem uma visão, de que ela tem uma criatividade. E eu quero ganhar e levar pro meu caminho, ao invés de falar o seguinte, cara, não é à toa que ela tá querendo pro outro caminho. Tipo, pensa como filho, sabe? Ela tá escolhendo um caminho pro nosso filho. Não é porque, tipo, ela quer ganhar dinheiro, porque ela acha que esse é o melhor caminho pra ele. Se ela acha isso... Cara, eu admiro essa mulher pra caramba. Por que eu não vou escutar isso, né? É o ego. Eu tô mais preocupado em ganhar o caminho do que a melhor direção. Nessas horas é que é legal ter esse conhecimento que bota o filho, então beleza. O que é melhor para ele? O que é melhor para o casal? Igual aqui na empresa, né? Tem essa empresa linda e às vezes você acha que é para um lado, mas não é sobre o que eu quero. O que é melhor para o mundo mágico acontecer? E quando a gente pensa assim, fica muito mais fácil ceder, né? Ô, Paty, vocês dois falaram coisas que me chamaram a atenção. Vocês falaram que no início lá da separação, da confusão, vocês foram pedir conselhos para os pais, para pessoas que talvez nem estavam prontos para aconselhar, né? Nem eram autoridade naquele assunto, autoridade no sentido de ser uma inspiração para vocês. E a gente até tem uma pergunta que é bem nesse sentido, assim, se vocês hoje, com a maturidade, né, que vocês têm e tal, vocês têm pessoas que influenciam as decisões de vocês ou pessoas que hoje vocês conseguem identificar que são pessoas legais para vocês pedirem conselhos, para ajudar no relacionamento? Temos. A gente tem pessoas, mas hoje, com a maturidade que a gente tem, a gente também sabe discernir os conselhos. Então, antigamente, não. Eu geralmente pego ou a pessoa que já tem o resultado daquilo que eu quero. Gente ou paga... Né? A gente paga para ter, porque como a gente não tem muitas vezes o acesso ainda, mas a gente paga por ele. Então a gente compra mentorias de pessoas que já conquistaram aquilo que a gente quer ter. A gente compra pessoas. A gente seleciona também, né? Ambiente, né? Seleciona ambiente. Os mentores, a gente normalmente, mentor bom é o que existe relacionamento de troca com ele. Porque senão vira desequilíbrio de relacionamento. Por quê? O mentor bom, se ele for seu amigo, ele não está recebendo normalmente nada em troca. Não me entendam mal, tá? Não usem
essa troca como um motivo ganância, uma né? ganância pejorativa de ganhar algo em cima do outro. Não. Mas o mundo ele é baseado em equilíbrio. Tem 3 leis principais que regem as relações, né? O equilíbrio, a ordem e a hierarquia, né? E o pertencimento, desculpa. Hierarquia e ordem é a mesma coisa. Então, na lei do equilíbrio é que as relações precisam estar equilibradas. Então, quando você pede uma ajuda, um conselho de alguém que não recebe nada em troca, automaticamente você está sugando uma informação ou um pedido que você não tem como dar uma contrapartida. Inicialmente você está só sugando aquela relação. E com o tempo, relações né, que sugam informações e só vêm de um lado, eles tendem a secar. Então, muitas vezes a gente prefere estabelecer uma troca. Então, nossos mentores são mais pagos, mais remunerados. Não, a gente paga com prazer. Com assim, prazer, tipo assim. exato. Caro e com prazer. Por quê? Primeiro, eles já alcançaram alguma coisa que a gente precisa e quer alcançar. Segundo, ele entende bem esse relacionamento de troca e não mistura para não secar. Porque diversas vezes a gente perdeu relacionamentos com pessoas que não tinham equilíbrio. Tanto também a gente dando demais e fornecendo informação e ajudando demais, secamos e acabamos nos afastando. Então não havia equilíbrio, a gente só ajudava, só entregava e não recebia a troca. Não é que eu quero ganhar algo em troca de alguém por estar ajudando, não. Inclusive na Bíblia fala para a gente servir para ser servido. Mas na própria Bíblia diz, sirva que automaticamente o universo vai te dar de volta, vai te equilibrar aquele ato. Então, quem que a gente procura, normalmente são profissionais bem capacitados, né, que a gente julga que pode nos alcançar, nos ajudar a alcançar o que ele já alcançou. E o que mais, Linda? Acho que as pessoas, obviamente, né? A gente troca muito com amigos, como que vivem as mesmas coisas que a gente. Mas também, né? Mas a gente também busca o conhecimento através de pessoas que já trilharam o caminho que a gente quer trilhar. Basicamente é isso. E é maravilhoso. Ainda bem que essas pessoas existem, ainda bem que a internet existe e que o conhecimento ele pode ser. Mas né? é um desafio. O que não impede de vocês, quando estão com amigos que vocês confiam, às vezes, né, contar alguma coisa, Sim. fazer uma troca ali e tal. Nosso né? caso, por exemplo, né, a gente está sempre trocando, mas vocês estão nos ajudando também e nós estamos ajudando vocês, né? Então, assim, vocês são mentores para alguns assuntos, nós somos mentores de vocês para outros assuntos. Senão, por aí vai. Senão não tem perpetuidade. Porque não Se você só cresce, vai lá e puxa, né? Senão a relação não cresce, ela só suga, vai diminuindo. Então... E as pessoas têm muita malícia para interpretar esse tipo de visão de mundo, né? Eu acho. E é engraçado porque falou sobre pagar, né? E é o que me veio na Eu cabeça. aprendi muito isso com vocês, inclusive. Coisa boa. A gente fala sobre pagar, a gente vê o mundo assim, se amanhã você precisa de uma cirurgia, você paga tranquilamente um ótimo médico. Amanhã você vai fazer uma obra, você paga tranquilamente um bom profissional. Mas quando a gente fala do nosso emocional, do nosso desenvolvimento pessoal, ele está sempre no final da lista. Porque a gente é ensinado, tipo, casamento. Você aprende fazendo. Não sei o quê, você aprende fazendo. Dica dentro do quarto para a vida sexual. Não, você não tem que perguntar nada para ninguém, você não tem que estudar nada sobre isso, você aprende na marra. Excelente colocação, Vini, cara, excelente. você tem que buscar fontes para ser melhor o possível. E tem hora que essas fontes vão ser outras pessoas, e pessoas que ou trilharam aquilo, ou estudaram sobre aquilo, ou viram extremos motivos sobre aquilo. Mas é aquilo. Eu sempre dou esse exemplo quando a gente fala sobre a nossa jornada. É tipo assim, 1000 pessoas dentro de uma sala. Quem fez um curso, leu um livro da sua área técnica? 990, levanta a mão. Foi o curso sobre sobrancelha, o curso sobre design, o curso sobre advocacia. Nossa, eu fiz o MBA, eu fiz o marketing digital. Legal. Quem fez aqui autoconhecimento? Já cai para 10%. As pessoas não querem. Quem aprendeu a se relacionar num especialista, né? Zero. A gente tem Zero um na vida. exemplo muito claro do nosso relacionamento, que era um combinado nosso, assim, bem no início, da gente manter o que já estava bom. E aí, lá no início do nosso relacionamento, a gente foi fazer um curso sobre amor e perdão. Logo no início do casamento, assim. E a gente estava ótimo, a gente só queria manter o que estava bom. Mas o que acontece na maioria dos casos, dos casais?
as pessoas esperam chegar no fundo do poço para então pedir ajuda, a grande maioria. E aí, quando eu contei no Instagram que a gente estava indo fazer um curso sobre amor e perdão, aí os amigos do Vini, cara, o direct dele bombou. Vini, tá tudo bem com você? Você e a Ana, vocês estão separando? O que tá acontecendo? Tá buscando ajuda porque tá ruim. Por quê? É tipo isso. O senso comum tá buscando ajuda? Tá ruim. Então, o que a gente sempre fala para os nossos seguidores e para os nossos amigos é, cara, busca ajuda enquanto tá bom. Enquanto é maravilhoso, para que continue maravilhoso e vocês evoluam juntos. É claro que, no caso de vocês precisaram passar pelo fundo do poço. Mas que bom que vocês reconheceram. A grande maioria. Chega nesse fundo do poço para pedir ajuda. Mas que bom que vocês tiveram ainda força para lutarem juntos para um reconquistar o outro e tal. Porque a maioria também desiste. É muito bonito, a maioria desiste, né? E é tão interessante porque, assim, na hora que a gente estava lá, né, entrando no fundo do poço e nossa, não sei o quê, a gente buscava ajuda. Mas por não entender o que era, a gente buscava muitas vezes os conselhos com as pessoas erradas. É tipo assim, você ir perguntar para uma pessoa que é divorciada o que eu faço no meu casamento. Aí, óbvio que a resposta que ela vai te dar, muitas vezes, não vai ser aquela que você precisa ouvir. Né? E as pessoas, elas buscam aquilo que elas querem, elas não buscam aquilo que elas precisam. E normalmente elas vão buscar em pessoas que elas sabem que elas vão escutar o que elas gostariam para validar o que elas queriam. Exato. E não falar o que elas realmente precisavam, né? Exatamente. O problema da validação no outro é existencial e cultural e a gente quer sempre... O Rafa deu exemplo, só que foi no podcast anterior, quando estava falando sobre, tipo, você criou num ambiente de julgamento, de tudo. E esses ambientes influenciam muito a gente, né? Então, assim, quando a gente fala sobre essa parte do quem te influencia, né? A gente, às vezes, tem muito isso que a gente vai te buscar conselho, mas tem muito aquilo que você começou a falar também na sua resposta, que é sobre começar a selecionar muito melhor onde eu tô. Porque você vai para os ambientes onde, se você for conviver só com um amigo que não tenta ser melhor marido e que o que o cara trai, que o cara faz, não sei o quê. E se você for conviver só com mulher que reclama do marido e que acha que todo mundo é ruim, você vai acabar sendo contaminado por aquele meio e vai começar a olhar para sua esposa e achar problema onde não tem. Ô Vini, você tocou num valor máximo que para mim é lealdade, transparência e verdade. E o meu chamado é justamente esse exemplo que você acabou de falar. Eu fui forjado de conhecimento num meio totalmente tóxico. E aí, quando eu comecei a ver aqueles amigos, meu ambiente, né? De amigos traindo, amigos não respeitando a esposa, falando mal da esposa, amigos que não olhavam para os filhos, amigos que só queriam curtir a vida, moleques, né? Foi quando eu falei, cara, eu preciso transformar esses homens em homens. Na verdade, nem devia chamar de homem, né? Esses meninos em homens. E o meu propósito daqui, né, já faz algum tempo, espero eu poder, né, acelerar ele, é transformar os moleques em homens, cara. Porque o ambiente, e a gente acaba se tornando um pouco solitário, né? Porque os seus próprios amigos, você falou aí, a Ana deu exemplo, os nossos próprios nos julgam muito. Então, eles começam a falar, você não trai, você não... Por exemplo, sobre aquela resposta do espaço seguro, né? Um certo dia eu falei com a Paty assim, eu quero largar a pornografia. Eu quero falar sobre esse assunto com você, porque eu não quero ficar assistindo pornografia para me satisfazer com uma mulher que não faz sentido nenhum, só para satisfazer um prazer imediato meu, e eu estou perdendo energia nisso, e eu quero sua ajuda. A gente precisa conversar sobre sexo e melhorar isso, melhorar a nossa intimidade para que isso não faça sentido. E aí, quando eu fui falar isso para amigo, os caras endoidaram, falaram que isso não existe, isso aí é... Você vai falar disso com a sua mulher, você tá doido? Mundo. Não, não é só... Isso é utopia, homem não larga pornografia. Então, assim, é só um filminho, né? Homem não larga grupo de WhatsApp de pornografia. Então, aí, cara, aí você tem que começar a aprender a deixar ir, né? E aí ir atrás de mentores para onde você está indo. E eu dou exemplo também que tem uma questão de entender claro quais são os objetivos. Porque, assim, se eu vou te pedir amanhã um conselho para o nosso negócio, você sabe qual é o objetivo do nosso negócio. Nosso objetivo não é que o nosso negócio morra amanhã. O nosso objetivo é que o nosso negócio saia de alguma situação difícil, cresça, prospere, atinge mais pessoas, tenha mais funcionários. Então você vai me dar conselhos pensando nisso. Então, tipo, eu não vou chegar lá para você e falar assim, nossa, tem umas dificuldades lá no Mundo Mais. Eu vou falar assim, larga tudo, Só que quando as pessoas não têm isso claro, quando você vai pedir um conselho, por exemplo, você vai reclamar ou falar de algo sobre a sua relação com um amigo.
Qual que é o seu principal objetivo? Que seu casamento melhore, não que ele piore. Sim. Só que aí o cara, ele entende o quê? Você tá querendo validação. Aí ele vai e fala assim, é isso mesmo, mulher é tudo igual, homem é tudo igual, é foda, não sei o quê. Poxa, você não tá se aproximando do objetivo que é meu casamento é mais feliz. Você tá indo pro lado contrário, cara. É porque o outro, ele julga o seu objetivo. Claro. O cara acha que você é igual a ele, que acha que você é igual a manada, a maioria. E aí ele acha que ele te dá um conselho da manada e vai servir pra você. E não vai. E é tão louco porque... E aí eu sou muito julgado, velho. Vem um amigo meu pedir conselho, eu dou o conselho inverso. Não, você não vai desistir do seu relacionamento. Você vai ser homem pra chegar pra ela e falar que você traiu ela. Eu não vou fazer isso, jamais. Eu já passei por coisa parecida. Eu prefiro perder o meu casamento... Prefiro perder a minha família do que assumir o meu ego de que eu errei. Ah, não, então você vai ser homem falando que você está mentindo para ela, que você está escondendo, que você está perdendo dinheiro no jogo, que você está se afundando em pornografia. Não, isso aí para mim já é demais. O que você falar, isso dá trabalho. Esqueci. Fui ouvindo. Mas, as pessoas... esse tipo de assunto que a gente está falando aqui é um assunto denso, né? Pesado, assim, que muitas das pessoas fogem. Porque é isso, as pessoas elas querem olhar e ver a gente lá no Instagram com uma clínica linda, sucesso, viajando, conhecendo o mundo, com filhos, parará. Então, as pessoas adoram ver o lado bonito da vida, né? E realmente é bom mesmo você ver coisa boa, né? Ninguém quer ficar vendo problema, ninguém quer... Só que esse tipo de assunto, as pessoas não querem, geralmente, escutar, parar para ouvir. Ah, não... É muito complexo isso, então pula pro próximo. Então ela quer muitas vezes o resultado, mas ela não quer trilhar o caminho que você trilhou. E isso é uma coisa que as pessoas precisam começar a entender mesmo, né? Porque é complicado. Porque o processo é o complicado, o resultado é lindo, mas se você quer atingir aquele resultado, você tem que passar por um processo, e o processo dói. E o que é mais lindo são as histórias que a gente se conta. Eu estava conversando disso esses dias, a gente falou sobre empreendedorismo e tal. Na época que eu saí do mercado para trabalhar com a Ana, era uma época que estava com o infoproduto bombando, um monte de startup bombando, e foi uma onda de gente que saiu das mesmas empresas que eu trabalhava para empreender. E muitos deles hoje estão de volta na mesma empresa, porque não estavam dispostos a pagar o preço, porque veem os louros, mas não querem o suor da parada. E no relacionamento a gente vê a mesma coisa. E aí o que é legal são as histórias que se contam, que eu tenho certeza que já escutaram. Ah, mas é fácil você falar, Paty, porque você deu sorte que o Rafa, ele tá disposto a fazer essas coisas. Ele tá disposto a melhorar. Mas você deu sorte, Rafa, porque a Paty, ela é uma pessoa que faz isso, então pra você é tranquilo falar disso com ela. Todo mundo acha que é sorte. Não, outro dia alguém falou assim pra mim, mas meu marido, o Rafa foi diagnosticado como narcisista. E aí, imagina se eu aceito, e aí vem porque eu tenho várias amigas que falam, meu marido é narcisista, hoje é um assunto muito comum, uma fala muito comum, né? Rotular. Narcisista, pronto, então não tem jeito, narcisista não tem jeito. Você entra na internet lá, você vai ver muitos vídeos, o que você tem que fazer quando você tem você se relaciona com o narcisista? Você tem que sair fora. Tipo, não tem como conversar com o narcisista, porque ele não se enxerga. E aí, pronto. E eu lembro que quando eu me deparei com isso, na hora eu dei uma bugada. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Como é que eu vou fazer? Só 10 dias de cama. Eu fiquei mal mesmo, sabe? Porque eu não sabia como lidar. E aí é a hora que a espiritualidade entra. Porque se eu tivesse desistido, se eu tivesse deixado de acreditar, se eu tivesse perdido a minha fé de que o meu marido poderia se transformar, eu tinha deixado ir. Entende? Eu não tinha insistido. E as pessoas, muitas vezes, quando elas se relacionam com uma imagem, o narcisista, elas perdem a pessoa que ali está. E elas deixam de acreditar que é possível mudar. Elas se relacionam com o rótulo, né? Nesse caso, mentor, tanto a Kenny quanto a Mara, não deixaram de desistir. É a importância do mentor certo. E olha que interessante, a prepotência de pensar que o defeito do outro não tem solução... E os nossos. Imagina o seu pior defeito e se o mundo tivesse o direito de olhar pra você e falar assim, esse defeito seu não tem solução. Cara, é muito cruel isso, velho. Mas, eu só comecei a reconhecer e valorizar, assim, reconhecer mesmo, no fundo do meu coração, quando eu comecei a enxergar a minha parte tóxica. Porque uma pessoa tóxica, ela se relaciona com uma pessoa tóxica. Exatamente. Ponto. Então, quando eu comecei a enxergar a minha parte tóxica, eu me abri para enxergar o porquê que ele fazia o que ele fazia. Ô, Paty, foi bom você tocar nesse assunto, porque é outro assunto muito recorrente lá no Para Dois.
As pessoas adoram falar, né? Eu já vivi um relacionamento abusivo, eu já vivi um relacionamento Tá tóxico. na moda. Eu já vivi abusado. um relacionamento tóxico e abusivo, mas eu também era tóxico e abusiva. Nossa, eu em era. outro nível, em outro contexto, mas eu também era. Porque aquilo, o velcro gruda, né? Bonitinho. Lembra do equilíbrio? Se você... Um é abusivo, o outro vai equilíbrio, vai ser abusivo também. Então não tem isso assim, eu sou a vítima do meu relacionamento. Cara, me desculpa, mas eu sei que tem casos, né, terríveis que até acabam em morte, mas se cada um procurar se cuidar, se autoconhecer, essas coisas não chegam a esses extremos, né? Até porque não tem outra solução. Você não tem controle sobre o mundo. Você não tem como mudar o outro. O que você tem controle é sobre olhar para você e falar o seguinte: quais são meus vícios, minhas atitudes, as minhas dependências que me fazem atrair e permitir que essas pessoas entrem na minha vida, encontrem espaço, alojem ali e dominem o que eu tenho para si. Você só tem controle sobre isso. Porque senão, tanto é que você, assim, muitas vezes você conhece uma pessoa que está no relacionamento que tem um abuso físico, agressão. Aí ela consegue sair daquilo ali. Se ela não vai olhar pra ela daqui a pouco tá com outra pessoa que tá com agressão física de novo. Assim, caramba, bicho, eu namorei 10 vezes, ninguém nunca me agrediu. Por que com você os últimos 5 foram assim? Não estou falando que a culpa é dela. Não é questão sobre culpa. Mas ela tem responsabilidade sobre o vício emocional dela e o que ela deixa entrar e o que ela atrai para a vida dela. E é isso que ela tem que olhar. E aí tem que sair do vitimismo, tem que ter autorresponsabilidade, tem que querer olhar para as sombras, tem que levantar uns tapetes. E isso dói pra cacete. Dá muito mais fácil fazer o quê? Fingir que não tá nada acontecendo e pedir um amigo que vai falar assim, realmente, amiga, é tudo muito difícil e pronto. Aí vai compensar na pornografia, vai compensar no álcool, vai compensar na traição, nas compras, roupa, e por aí vai, porque é isso que a gente faz. Deixa eu mudar um pouquinho o assunto agora, pra gente ir num assunto que vocês já tocaram e eu quero voltar. Vocês falaram das famílias, né? Vocês têm famílias muito diferentes e tal, e com relacionamentos bem diferentes, nananã. E isso não é novidade para ninguém, porque todo mundo é muito assim, né? Todo mundo vem de famílias completamente diferentes, valores diferentes. Depois, quando a gente junta, a gente tem que quase começar do zero e realinhar os nossos valores. Mas eu queria saber, na família de vocês, assim, ainda mais com filhos e tal, qual que é a parte mais difícil de lidar com as famílias? A isca. Fala aí. Talvez a isca. O que é a isca? É porque muitas vezes... existe coloca-se uma isca na nossa frente, tipo assim, existe uma disponibilidade e essa disponibilidade tem um preço. Então, quando você pega a isca, sem perceber, quando você vê, você está pagando o preço. Não sei se deu para entender, mas... É porque, assim, as famílias, elas nos amam por sistema sanguíneo e por perpetuidade da espécie. Elas vão sempre nos amar e quererem que as coisas funcionem. Só que eles têm uma visão, uma cultura, uma história e um mapa de mundo diferente. E aí a isca, o que é a isca? Estou aqui para te dar a solução do seu problema. Então, se você quiser me ajuda, morde a minha isca, que significa... estou oferecendo ajuda, mas lá na frente essa ajuda vai te custar alguma coisa. Então, por exemplo, um pai, uma mãe, enfim, eu posso te ajudar nisso, porque eu sou seu pai e eu sempre te ajudo, mas aí, ao mesmo tempo... Vou dar um exemplo. Já que eu pego os meninos na escola para você não precisa preocupar. Seria alguma exemplo coisa pequeno, assim, por exemplo. Mas até um exemplo financeiro. Você está apertado, eu te empresto dinheiro. Mas isso abre uma porta, a isca, mordemos a isca, pegamos dinheiro emprestado. Ou buscamos a escola. Mas isso abre uma porta de intervenção e interferência de se achar no direito de dizer como sua vida deve funcionar, se você está errando com a criação dos filhos, se você está errando no seu equilíbrio financeiro. Vocês têm algum exemplo claro da família de vocês? Disso que já aconteceu? Vários. Porque vários. É que assim, na presença dos pais, seremos sempre crianças. Então, e eles também nos veem como crianças. Eles nos veem. Então a gente não cresce. Então é a hora que a gente precisa fechar a porta e dizer... Mas é difícil fazer isso, sabe? Tipo, eu não preciso da sua ajuda. Eu dou conta. Um exemplo bem clássico... Só que a gente não faz isso. Por que a gente não faz isso? Ajuda com os filhos, né, lindo? Um exemplo bem clássico, né? A gente, depois da primeira grande
desestruturação do nosso casamento, que foi com o Matheus, não dormindo e tal, a gente decidiu ter ajuda de profissional babá e não ficar dependendo dos nossos pais para ficarem com os nossos filhos. Por quê? Porque depois eles vão cobrar essa ajuda de outras formas. Me empresta dinheiro, me faz um favor, me salva aqui, para a sua vida para poder resolver o meu problema. Nossos pais tendem a interferir. Demanda, né? Demandar. Assim, é como se... aí, então, o que exemplo acontece? Seria esse das crianças, né, Linda? Um bom exemplo. Aí, por exemplo, a gente não dá conta... É bem assim, ó, a gente não dá conta de lidar com os nossos problemas de adulto, então a gente pede ajuda para os nossos pais, aí os nossos pais entram, eles nos ajudam, mas aí eles nos cobram, de repente a gente para de olhar para a nossa vida, porque a gente tinha que estar fazendo, tá lá cuidando da vida dos nossos pais e fazendo o que eles estão demandando, e a vida não anda para frente. Fica aquela coisa que não vai, mas não vai, mas não vai. Então, uma hora a gente tem que fechar a porta e dizer... Eu dou conta, mas é difícil fazer isso, porque dá medo, né? A gente tem medo, tipo, e se eu não der conta? E muitas vezes é cômodo. É muito mais fácil, é muito mais confortável, mas a criança não cresce, a criança na frente não vai. Mas só para entender, isso é comum da família dos dois? Tipo assim, você De passa todas, por isso na de todas. família... Mas eu queria um exemplo de vocês. Você passa por isso com a família do Rafa, o Rafa passa com a sua família, por exemplo? Na nossa família é muito assim. Minha mãe, por exemplo, vira e mexe, ela me liga e fala assim, minha filha, tô tão preocupada com você, tipo, tá tudo bem comigo, sabe? Aí já bota uma nuvem na minha cabeça, tipo, tem algo errado acontecendo comigo, aí eu já fico tensa. Ela falou, tô tão preocupada com você não tá precisando da minha ajuda, você quer que eu vou te ajudar? Não, mãe, tá tudo bem. Antigamente era assim. Aí, antigamente, quando eu não tinha consciência, eu falava, quero, pode vir, então. Sempre bom, vai aliviar sempre minha- bom, vai me é aliviar minha maravilhoso. carga horária Vem, então, Aí ela vem, mas aí quando ela vem, traz junto com ela toda a demanda emocional, as dificuldades, as necessidades. Daqui a pouco eu tô envolta ali nos problemas dela, nas dificuldades dela, e de repente eu esqueci de olhar para o meu marido, eu esqueci de olhar para meus filhos, eu esqueci de olhar, e eu tô ali em volta, e daqui a pouco eu tô envolvendo meu marido nos problemas da minha mãe para ajudar a resolver, porque ele é advogado. Aí daqui a pouco eu tô emprestando dinheiro e aí eu tô deixando de fazer alguma coisa importante para nossa família, e daqui a pouco... Então começa a entrar, vira um angu de caroço ali, uma confusão, que toda desordem, toda falta de ordem gera desordem. Então, assim, teve problema na ordem, sabe? Então, eu saí do meu papel de filha, fui arrogantemente tentar resolver o problema dos meus pais, como se eles não fossem capazes de resolver o problema deles. Mas, de certa forma, tudo foi culminando ali de uma forma misteriosa e silenciosa que até então a gente não via, até que foi fazer terapia, começou a enxergar. Então, hoje, quando vem a pergunta, primeiro, quando vem a afirmação, né? Eu estou muito preocupada, minha filha, você está bem? Você não está sobrecarregada? Porque a minha mãe, ela não faz por mal, ela se sente assim na vida dela. Ela se sentiu Então, sempre ela projeta em sobrecarregada mim. por criar 3 filhas sozinha. Então ela transfere para Você é ela. a criança dela, ela tem que preocupar e cuidar de você. Ela na faz cabeça isso dela. por amor. Eu sei que é amor, assim, amo muito a minha mãe e eu entendo hoje perfeitamente. Jamais estou aqui para julgar ela, não. Pelo contrário, foi uma mãezona e deu conta de muita coisa. Mas quando ela vem com essa fala para mim, fica a vozinha invisível aqui, que a gente acha que não, mas fica. Aquela vozinha invisível, né, que... nossa, será que eu estou trabalhando demais? Será que eu estou fazendo muita Será coisa? que o Rafa tá me ajudando Será o que suficiente? será? Então, assim, aquela voz, ela é invisível, mas ela, se a gente não cuidar, a gente está ali escutando. E todo pai e toda mãe, e a gente também faz isso com o Matheus e com os meninos, sem querer, a gente fica preocupada. Teve uma época que eu estava muito assim pro Teteu. Teteu, você tá bem? Tá tudo bem com você? Tá. Depois eu parei e falei, gente, olha eu repetindo exatamente a mesma coisa. Tipo, se ele tiver mal, ele vai vir me falar. Eu tenho que só dizer pra ele, qualquer coisa, tô aqui. Parar de, você tá tudo bem com você? Tá tudo bem com... Não, sabe? Então, assim, Isso dava tempo e é um choque, às vezes, as pessoas não entendem que os pais são protagonistas das próprias vidas, eles dão conta muito, a não ser que ele seja enfermo, né, que ele precise realmente de problema. Doente, enfim, mas na maioria das vezes os nossos pais, eles são protagonistas, eles criaram uma história antes da gente vir, então eles sabem lidar com os problemas deles, eles tiveram problemas antes de nós nascermos, então na nossa ótica, eles são perfeitamente capazes, até que a saúde permita,
de lidarem com as próprias vidas, entende? Com os problemas. E quando a gente entra no lugar de salvar os nossos pais e querer resolver o problema da vida deles, a gente desequilibra, a gente muda de lugar, a gente se põe como arrogante. E isso tira a dignidade dos pais, Sim. por mais que eles peçam ajuda. Isso tira a dignidade dos pais, que é a mesma coisa de dizer para eles assim, vocês são incapazes Isso. e eu tenho que solucionar. É ego também, Sim, sabe? demais. Eu sei Pra bem que gente... eu já fui essa pessoa também. A gente vai começar a seguir, ainda falta um pouquinho de perguntas, mas a gente vai começar agora a ir para um outro tom pra gente terminar de uma forma... Foi bem sério esse Nossa, de foi uma pesado. forma- Tá com a cabeça pesada aqui. Não, porque não, assim. então Mas vamos é lá. isso. Eu acho que é legal a gente falar, Claro. porque não é um assunto que as pessoas gostam de falar. E quando a gente começa a falar, geralmente o povo começa a sair, né? Desligando. Não, vou gente. parar de ouvir, vou parar de ouvir, Não, vou parar de não, ouvir. mas esse episódio é justamente sobre aprendizados, lições. E é igual a gente falou isso do mesmo. empreendedorismo. Se É. você quer ter o resultado do empreendedorismo, você vai ter que passar às vezes pelas dificuldades do empreendedorismo. É. Então tem os assuntos da parte de empreender que é chato e depois tem uns louros que são bacanas. Né? Não, e só para concluir, Vini e audiência, quando você consegue desgarrar da culpa, porque existe uma culpa, né, invisível de relacionamentos, né, amigos que te julgam, pais e mães que estão sempre te pressionando a serem do jeito que eles imaginam que você deva ser ou se comportar. Quando você consegue se desligar um pouco e desamarrar essa culpa de dentro de você, é aí que a sua vida começa a andar. É aí que a sua vida começa a avançar. Sim. Porque você não está agarrado. Então, agora vamos falar sobre o seguinte. Um momento, Paty, que mais marcou essa trajetória de vocês. Nossa, toda, assim? Às vezes é um momento que foi muito feliz, que foi uma grande conquista. E às vezes não é o momento ou pelo que foi- tamanho, né, amor? É. Às vezes é Pode porque ser marcou. Eu acho que foi o nascimento dos nossos filhos, assim. Eu falo que não tem sentimento maior. Foi o nosso casamento, em primeiro lugar, foi o casamento. Foi um momento muito intenso na nossa vida, né? Onde, de fato, a gente se realizou muito. E depois o nascimento dos nossos filhos, que eu acho que foi algo, enfim, inexplicável. Tá respondido? Pra você é o mesmo, Rafa? Não. Para mim, foi quando eu senti que Deus existia. Isso tem 1 ano. E aí, o sentimento de ser abraçado por algo sobrenatural e de se sentir indefeso e vulnerável a Deus, que eu não acreditava, né? Então, eu penso que ali foi maior por ser o início de tudo. Eu fui criado por uma força sobrenatural, me conheceu antes de eu vir para esse mundo, e aí depois, em seguida, depois de Deus, aí veio sim o casamento e as crianças. Mas é óbvio que não dá para pesar demais, assim, o casamento, crianças, Deus, mas foi um choque, né? O maior choque da minha vida foi com Deus, e a maior felicidade terrana foi o casamento e as Para crianças. cada um, é isso. Qual foi o momento marcante, Foi um choque, né? Foi um velho. impacto grande, né? Que Deus existia. Nossa, mas ele falou, e me bateu isso aqui também, realmente. Pra acho você que- também, né, Paty? É porque, na verdade, esses foram... Eu comecei a falar que foi engraçado que eu fiz um processo terapêutico e quando eu fui fazer uma regressão, a moça perguntou para mim, né? Lembra do momento mais feliz da sua vida? Eu lembrei do meu casamento. E aí ela me fez uma pergunta assim, você tá se sentindo amada? Falei, tô. Aí, de repente, eu parei e falei, não, peraí. Não tô. Eu sinto que tá todo mundo feliz. E isso me faz feliz. Mas eu não me sinto amada nesse lugar. Olha que louco. E aí eu fui rebobinando a fita, assim, tipo, eu não lembrava quando eu realmente me sentia amada, por mais que... E aí, talvez ali com os filhos, que é um momento ali muito forte, né? Quando nasce um filho, você fala, caramba. Mas no fundo, todos esses momentos é que Deus me amava. E aí, talvez, quando eu tenha colocado Deus... Eu rebobinei a fita e fui lembrar de vários outros momentos em que eu me sentia amada. E Então, a gente se sente muito amado hoje na família, porque Deus está dentro da família. E aí, quando a gente está nos nossos momentos, a gente fala, Deus existe por causa disso aqui. Esse arrepio que eu sinto quando eu estou com as crianças e com a Paty numa natureza, por exemplo, que a gente respondeu no primeiro, né? Aquele momento ali, eu, minha família, representando o que mais faz sentido no mundo, que é Deus. Porque, né?
sem existência do relacionamento, não existe nada. Sim. A gente não consegue viver sozinho numa ilha, enfim. E agora uma pergunta fofa. Vocês têm algum apelido carinhoso? E é o mesmo desde que vocês se conheceram? É o mesmo. Linda Que lindo. e lindo. É o Vocês, mesmo. muito bonitinho. Só tem esse. Sim. Eu vejo você se chamando de linda e linda. Bonitinho. Agora sim. De onde vem bonitinho? Lembra, eu tinha uma cachorrinha que ela chamava Maria Eduarda. E aí eu brincava com ela e falava assim, a Maria Eduardinha. E ele, para de falar desse jeito com a cachorra. Aí eu falei, o que tem? Deixa eu falar desse jeito. Ele tinha implicância de eu falar assim com a cachorra. Aí eu comecei a chamar ele, bonitinho. Gostei. Para de achar Bonitinho. Um Ele é elogio bonitinho. misturado com bullying, adoro. Gostei. Mais uma. Essa é boa, né? Se vocês pudessem trocar de lugar, assim, por um dia, um com o outro, o que gostaria de experimentar na pele do outro? A gravidez. Olha que fofo. Interessante. Interessante. É uma coisa que a gente nunca vai sentir, Vini. É Não. verdade. Gerar um Bom. outro ser dentro da gente. Deve O- ser da hora. O Deve outro ser da amigo hora. nosso que tava aqui falou terceiros. A parte da gravidez eu não sei se. T6 dá pra ele colocar, pô. Mas dá pra comprar, né? Eu não sei se a gravidez é. Eu Você daria conta? não sei se eu. Não, é que eu Não, daria é um dia conta. só. Você tá doido? 9 meses? Você tá louco? Um dia bom, que não tá com dor, nem Nem com enjoo. enjoo, nem Só o pra- Não, parto. parto não. É sentir Só que tem sentir um ser dentro o neném dentro de você. mexendo ali, né, Rafa? Deve ser uma Vamos sensação arrumar umas da- lombrigas pra vocês e resolve o problema. Deve ser da hora. Não tem coisa mais bonita do que a vida, não, hein? Você viu uma vida sendo gerada, é bonito demais. Tá doido. E você? E você, Paty? Eu acho que é a clareza, assim, porque a minha cabeça, ela é um mar de pensamentos loucos voando para todos os lados. A Ana deve entender um pouco, né, Ana? Que você também é um pouco assim, meio... Não, o Vini é pensa em mais várias que eu. coisas. Bom, mas eu sou uma pessoa muito assim, minha cabeça não para, e eu tenho muita dificuldade de clareza. Justamente porque eu tô aqui, aí vem outro pensamento, meio TDAH, né? E aí... O Rafa, não, ele é objetivo, ele tem muita clareza. Então, acho Resumindo, que... ela queria a minha mente. Eu queria entrar e sentir essa clareza, né? Aquela habilidade de sair no horário, sim. Não me dispersar tão fácil, Entendi. sabe? Mas quando eu estou nesse lugar hoje, eu vou lá nele, aí eu converso com ele, que é muito legal também, quando a gente Isso. consegue entender. Sim, sim. Isso é muito também do feminino e masculino, né? Que o masculino, ele vê Ela as fica coisas com de uma raiva, forma... velho. Que eu respondo a pergunta dela em 5 segundos. Tipo, Quando eu tô me sentindo assim, perdida, eu Lino, o que você acha que eu faço? Ele, pum, pum. Aí eu, gente, mas... Eu tinha só pensado isso? nisso Só antes. isso? Era É só só isso. isso? É, só isso que eu penso. Olha, Agora vamos para o nosso quadro das perguntas dos seguidores. quadro Pergunta dos Seguidores. Manda aí, meu Temos amor. 3 perguntinhas aqui. Tem uma sua aí também, né, Lili? Eu peguei, A gente já anotei. pegou, tá. é. Como manter a admiração do cônjuge? Essa palavra é difícil. Admiração é uma construção, eu acho. Como manter, tendo momentos a dois, lembrar sempre do motivo que fizeram vocês estarem juntos no início do relacionamento. Então, a admiração, ela vai decaindo com o convívio e a falta de maturidade, Então, com o tempo, a admiração tende a cair, se você não trabalhar ela. Então, como que eu vejo que eu mantenho a admiração pela Paty? Lembrando daquela menina lá no carnaval, daquela visão, daquela coragem que foi me apresentada naquele dia. Então, das coisas que a gente fazia no início, das bobeiras. Então, o melhor jeito de manter a admiração é revisitar o passado. E eu acho que outra coisa também é a questão da gente ter esse espaço seguro. Porque Também. quando a gente Sim. tem esse espaço seguro, quando a gente se sente à vontade, a gente expõe a nossa vulnerabilidade. E a vulnerabilidade é o que conecta, né? Então, quando o outro pode ser o outro, a gente consegue ver muita beleza ali. Quando é máscara, a gente afasta, né? O ego afasta. Mas quando eu tenho conversas com o Rafa e ele fala dos sentimentos mais profundos, eu vejo um ser humano e eu me apaixono por ele novamente. E é quando consegue legal. criar mais conexão. Muito massa. Como vocês se organizam financeiramente? Vocês juntam tudo ou separam? A gente que Essa pergunta trabalha é junto é um fácil pouco demais. diferente. Né? Essa pergunta é fácil demais, assim, a audiência pode
É o meu. A audiência ela pode espernear, que tanto que quiser, mas um casal não funciona junto se tiver contas financeiras, coisas separadas. Pelo menos ciência do que acontece na vida do outro, isso é plataforma de segurança, isso você acabou de citar, né? Conexão de visão. Então, hoje nós funcionamos assim, o que é meu é dela, sempre foi, né? No início. Sempre foi. Mais ou menos. No início era muito assim, o que é meu, o que é seu é nosso. No início era. Mas depois a gente vai amadurecer. Eu sempre, como um homem de valor, que eu considero que eu aprendi isso muito, com minha história, meu pai, ele sempre... ele nunca deixou esse egoísmo à frente da relação. Então, não acho que os homens têm que dividir a responsabilidade financeira 100% com a mulher. Não acho isso. Mas, assim, acho que a conexão de intimidade tem a ver com a conexão de intimidade financeira também. Então, assim, o que é nosso, a gente está na luta, na visão, nessa vida, a gente está na mesma luta, na mesma guerra, com as mesmas batalhas, dificuldades. Então, assim, não tem o que é meu nem o que é dela. A gente tem um negócio em comum, que a gente tira o nosso sustento de lá, temos nossos investimentos em comum, e a gente vai sempre debatendo o que é melhor para o casal, né? Para a visão em comum do casal. Por exemplo, a gente chegou à conclusão há 1 ano e meio atrás que era melhor a Paty andar num carro melhor do que eu. Porque fazia mais sentido para ela, a proteção dela, dos filhos, o carro maior ficar com ela e o carro menor comigo. A parte por exemplo, do investimento fica onde estiver mais propício para o casal ganhar. Então, por exemplo, se no CPF dela ela tem uma aplicação financeira que é melhor do que no meu, o dinheiro fica todo no CPF dela e vice-versa. Se está melhor comigo, eu sou mais gestor das decisões financeiras, mas tudo alinhado com ela. Isso foi uma construção, porque não era sempre assim. A gente sempre, às vezes, debatia, muitas vezes ele tomava decisões... Sem comentar, né? Sem a minha... Sem de consulta. Consentimento. Fala aí da bênção. E depois que a gente foi estudar sobre feminino e masculino, e a gente entendeu que essa questão... A mulher, ela sente, né? A gente tem esse feeling, esse sentimento. Então, quando a gente sente algo ruim... e o homem entende e dá ouvidos, a gente é barrado de muitas coisas. Então, a partir do momento que ele entendeu isso, então hoje, antes de tomar qualquer decisão, ele sempre... O que você acha, linda? E eu, com a minha intuição, isso aqui não me traz muita paz, não sei. Outro dia a gente estava falando... Não, isso aí, vambora, tamo junto. A gente estava falando de dar um all-in aí doido aí, foi recente, inclusive, do investimento. E eu falei, linda, eu estou pensando em fazer isso, né? Na parte do investimento financeiro. Aí ela, deixa eu respirar, peraí, deixa eu ver. Deixa eu sentir. Deixa eu conversar com Deus. Bora. E isso é importante, né? Uma última pergunta. Hoje, qual o motivo pelo qual vocês ainda mais brigam, assim, que ainda traz mais atrito no dia a dia? Qual o motivo? Trabalho. Visão de sócio do negócio, o que mais faz a gente discutir. A gente melhorou muito, né? Melhorou, mas é o que faz. Mas ainda é um motivo de briga. É um motivo de briga, sim. Visão de... eu tenho a visão de expansão, né? De criação de unidades, inclusive a gente está na criação da 2ª unidade da Amos, já fica o jabá aí, né, Linda? Fica à vontade. Claro. A gente vai abrir uma unidade lá na Pampulha, na Coronel Dias Bicalho, para atender o público mais lá da Zona Norte. Em Belo Horizonte, para quem não sabe, estamos em BH. Isso, na Pampulha, Belo Horizonte. A gente está com esse projeto para 2º semestre agora, fazer a inauguração da Amos 2 lá. E eu sou o cara que quer abrir mais, quer investir mais, quer demandar mais resultado e ter crescimento mais, né? Exponencial. Horizontal, vertical, crescimento vertical. A Paty já tem uma visão mais de desaceleração, o negócio depende um pouco da imagem dela, depende um pouco do esforço físico dela, de, né, gravar, de estar disponível para influenciar, porque o nosso ramo é beleza, então depende um pouco do feminino influenciar, depende bastante, aliás.
Então não dá para abrir mão 100% da parte no negócio. E para fazer o negócio crescer, a gente precisa de força, explosão e energia. Então a gente diverge um pouco nisso, que são os motivos de briga recente, porque a parte quer desacelerar e eu quero acelerar o negócio. Dá beleza. Mas por outro lado também, quando eu respeito essa posição de desacelerar dela, tento me enquadrar como sócio e busco outras fontes para também impulsionar o nosso lado empresarial, né? Porque eu sei que chegando perto dos 40, enfim, a energia vai mudando realmente, né? De uma menina de 20 para 40, a mulher vai, né? Ainda mais com filhos. Com 2 filhos. Com 2 filhos. Querendo o terceiro. Ele é tão doido que ele assim, vamos abrir em Portugal. Eu quero abrir uma unidade em Portugal. Começou em Portugal, aí eu fiquei pensando... Depois foi para São Paulo, imagina eu ter que ir para Portugal com 2 crianças. Vamos ter mais filho? Peraí, mas eu com 2 crianças, 2 empresas em Portugal, mais um filho. A conta não fecha. A conta não fecha na minha cabeça. Também esse é um principal motivo de maior discussão. Aí eu fico assim, calma, porque assim, também eu tenho que respeitar meus limites, porque senão a gente entra numa loucura que vai voltar lá para aquele lugar. E tem a parte, só para concluir, tem a parte financeira. Então, por exemplo, o serviço da Patrícia, ele é 2 ou 3 vezes mais caro e gera uma rentabilidade muito grande para a empresa. Recentemente a gente conseguiu, né, diminuir essa necessidade e essa dependência, Patrícia Mos, do negócio, mas tem alguns tipos de cliente que pagam o preço que for para fazer com ela. Então, por mais que a gente tenha equipe que absorva grande parte do público, a gente faz uma diferenciação muito grande de preço, mas o negócio não consegue ser 0 atendimentos da Patrícia, 0 hoje. Eu acho que a maior dificuldade de qualquer pessoa que empreende é delegar o seu negócio. Né? E esse é o maior motivo da nossa discussão hoje. Maravilha. Maravilhoso. Calma. Para finalizar, a gente tem 2 perguntas clássicas do Para 2. E são perguntas papum, assim, para a gente fechar com chave de ouro. Exatamente. Primeira pergunta. Rafa e Paty, o que é indispensável para 2 serem 1? Se vocês forem responder assim, uma palavra, uma Deus. coisa. Deus. Massa. Maravilhoso. O que é inadmissível para 2 serem 1? O que não pode existir? O que vocês não suportam? Acho que falta de respeito, né? Inadmissível? Mentira. Mentira. Nossa. Todos os casais que vieram falaram 4 mentiras seguidas. Quarta mentira seguida. Porque você perde a confiança. A confiança é a base de qualquer relacionamento. Sim. E se ela tem um pai, né? E se um é imprescindível, o outro é o pai da mentira. Exatamente. Então faz sentido. Né? Gente, maravilhoso. Gente, amei. Amor. Que delícia. Muito bom. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada a vocês pelo convite, por a gente poder falar aqui, expor muitas coisas que nós também vivemos e a gente adora, a gente faz isso no particular, a gente faz isso, a nossa vida é compartilhar, né, Linda, os nossos aprendizados, e para nós é um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Vocês são inspiração, parabéns pelo projeto, viu? Obrigada. Projeto maravilhoso. E obrigada pela confiança de contar coisas que eu sei que vocês nunca contaram em outros lugares e abrir a intimidade de vocês aqui, né, e a gente está num espaço seguro aqui. Exatamente. Podemos ser nós mesmos. Vou deixar todos os perfis deles aqui, certinho na nossa descrição. Né? Segue, curte, compartilha, deixa sua mensagem do que você achou, do que você gostou. Quiser mandar alguma pergunta, né? Você que é seguidor da Paty e do Rafa, o que você não sabia deles que você ficou sabendo nesse episódio? Comenta aí. E a gente sempre despede com um beijinho, um selinho de novo. Tá? Um beijo. Beijo, gente. Beijo, até o próximo episódio. Beijo, tchau, tchau. Valeu, tchau.